Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? E seguindo sobre o tema de exames complementares, eu vou falar um pouquinho sobre imaginologia, que é um exame complementar excepcional para tirarmos as suspeitas diagnósticas, para se chegar a um diagnóstico definitivo. Então, talvez uma das coisas que a gente mais vai usar na odontologia, certo? Então, sobre imaginologia, a gente sempre tem que ter em mente que as imagens elas são um pouco distorcidas. É como uma imagem sua espelhada numa água. Né? Vocês vão perceber que às vezes vão ter alterações tanto de comprimento, né, como de altura, um pouco de distorção, e vocês têm que estar atentos a isso. Tá? Tem reguinhas que a gente tem, por exemplo, em implantodontia, que a gente utiliza conversores, tá? Exatamente para corrigir, principalmente, por exemplo, uma odontometria e algumas outras áreas aí que vocês vão ter que ter esse filtro, né? Para entender que a imagem, como dessa rosa aqui, ó, ela tem um pouco de distorção, tá? Mas falando especificamente aqui sobre a imaginologia, ela nos permite visualizar a qualidade óssea de uma região, a localização das lesões, tá? A extensão delas também e a relação dela com estruturas vizinhas, né? A presença ou não de calcificações, como vocês verão imagens mais radiopacas, tá? E às vezes aspectos de reabsorção óssea e radicular, trajeto de fístulas, quando vocês colocarem, por exemplo, um cone de gutta-percha num local de drenagem para você ver em qual ápice que ele está relacionado, tá? E um acompanhamento pós-tratamento também sempre é possível, ou é o ideal que se faça, tá ok? Bom, dando continuidade então, sobre imaginologia a gente vai trabalhar basicamente com a radiografia convencional, tá? As tomografias, ultrassom e ressonância magnética é mais na área de estômago, né? Para a visualização de tecidos moles. Vou falar um pouquinho de cada uma aqui para vocês, ok? Então, sobre a radiologia convencional aqui, né? A radiologia convencional, a gente vai ter as básicas, né? Como as periapicais, bite-wing e oclusais, tá? E as extrabucais, como a panorâmica, a PA de crânio, AP de crânio, laterais oblíquos e axiais. Tá? Então, vamos começar pelas intrabucais, tá? São as mais comumente utilizadas por nós. E aí a gente já iniciando aqui sobre as intrabucais, as indicações delas são um auxílio a outras radiografias. A grande vantagem é a facilidade de convecção, rapidez, tá? Baixo custo e a interpretação é muito rápida por nós dentistas. Então, ela, colocando especificamente aqui, ó, as radiografias periapicais, existem duas técnicas, né, de bissetriz e paralelismo. Recapitulando aqui a técnica bissetriz, você tem um ângulo médio, né, entre o longo eixo do dente e o longo eixo do filme, tá? E aí essa radiografia, principalmente se não for corretamente essa bissetriz, vai ter uma tendência de um pouco mais de alongamento, mas ela é muito utilizada, né, na questão da endodontia, por exemplo, por causa de um momento de isolamento absoluto, a dificuldade de se usar um posicionador. Particularmente é lógico que a periapical com o posicionador ela te permite melhores resultados, tá? Justamente porque o filme vai estar paralelo ao longo eixo do dente. Então, realmente, a tendência é que essas tomadas sejam mais fiéis em relação a alongamento, a qualidade da radiografia tendem a ser melhores, ok? Bom, sobre as radiografias bite-wings, extremamente úteis, tá? Como um auxílio no diagnóstico de cárie, então, cáries interproximais, tá? Auxílio no diagnóstico de doença periodontal, você vê perda de inserção óssea, tá? Presença de cálculos pulpares também, então na periodontia ela é extremamente necessária por esses dois tópicos aqui que eu acabei de falar.
E na dentística e prótese, as bite wings elas são extremamente úteis para adaptação de restaurações, ok? Então, ó, você pode observar aqui, ó, tá? Lembrando que normalmente a gente pede as tomadas tanto para dentes pré-molares e uma tomada mais posterior para a nitidez dos dentes molares, porque senão vai ter distorção, sobreposição e ela não vai ser útil, tá? Mas especificamente nesse exemplo aqui de baixo, você consegue perceber exatamente nesse dente 16 aqui, ó, a adaptação de uma restauração, parece ter um pouquinho de sobrecontorno, então às vezes é possível depois do final de uma restauração, você pode muito bem dar um polimento ali, tá? Sem tirar o ponto de contato, é claro, tá? E também, olha aqui, nesses dentes aqui, ó, do 25, entre o 35 e o 36, por exemplo, além da adaptação da restauração, você vê que tem um pouco de perda óssea aqui também, tá? A crista óssea alveolar dali já teve um pouco de reabsorção. Então, um exame extremamente barato e útil, tá? No dia a dia nosso. Bom, para as radiografias oclusais, aí já entramos um pouco mais na estomatologia, tá? É um exame inicial para desdentados. O ideal seria que todos fizessem uma radiografia oclusal no momento que você tivesse com o paciente antes de uma prótese total ou para checagem de alguma alteração, tá? Óssea, né? Então, ela é complementar às periapicais em dentados, tá? Um filme versátil para técnicas de localização, inclusive extraorais, então são muito utilizadas, que pode ser usada em grandes áreas patológicas, tá? Com uma definição muito melhor do que a panorâmica. Fraturas de maxila e mandíbula, tá? Também são úteis. Limitação de abertura de boca, você pode fazer uma tomada oblíqua para ver se tem relação, né, com a TM. Pesquisa de cálculo salivar em glândulas como submandibular, e às vezes sublingual, tá? Principalmente para submandibular. Tá? Você faz uma tomada a nível de mandíbula, né, para você perceber se tem alguma área radiopaca relacionado aos ductos que levam a saliva à boca. Então, controle de expansão de maxila também, a ortodontia utiliza muito para ver a questão de o quanto se rompeu a sutura entre os maxilares, e o estudo de fissuras e maxilares também. Gente, as radiografias convencionais aqui, ó, especiais, a lateral oblíqua da mandíbula, tomadas de glândula parótida, a área médica também utiliza assim, dedos, mãos, pés, pulso, tudo para ver questão de crescimento também ósseo. Então aqui é a visualização dessas radiografias, tipo os totais, tá? Aqui embaixo, parciais, olha a posição do filme aqui, e as oblíquas também, como estão aqui nesse exemplo mais superior. Bom, vocês vão ter como atividade para fazer a utilização ou a indicação de todas essas radiografias extraorais aqui, a panorâmica, PA, P, as laterais oblíquos e axiais. Vocês vão fazer um manuscrito para mim essa semana sobre a indicação, tá, de cada uma dessas técnicas de radiologia convencional extraorais, tá? A panorâmica ela nos permite ver todo um complexo maxilomandibular, pouca definição para detalhes, você vai ver o todo de uma maneira geral. É baixa radiação, então tem paciente que é preocupado, vocês podem explicar para eles que isso não tem problema. Então, acompanhamento pós-operatório também, após remoção de lesão, às vezes você faz radiografia panorâmica semestral, anual, tá? A tomografia, você vai ter cortes frontais, axiais, tá? Coronais também, indicação na implantodontia, patologias, tá? Melhor definição de corpos estranhos, tá? Como eu mostrei no Zoom na aula passada para vocês, olha a importância de uma tomografia antes de uma cirurgia naquele paciente de 10 anos que eu mostrei para vocês. Através de um corte axial, sagital mais em cima aqui e o coronal justamente na, na, na parte inferior aqui, mostrando a retenção dentária associada aos odontomas. Então, gente, olha, os ultrassons também serão úteis, tá, para lesão de tecidos moles, diagnóstico de lesões no tecido mole,
patologias de glândulas salivares, localização e delimitação de patologias, as ressonância magnética também para tecido mole, disfunção de ATM, excelente utilização desse exame, na angiologia também e na verificação de alguma hemorragia interna. E aí, gente, para finalizar, todos os dias, gente, nós temos a possibilidade de deixarmos ou alguém mais bonito ou alguém sem dor. Só isso, gente, é um motivo extremamente é, animador, tá? E motivador na nossa profissão. Tá ok? Então, um abraço para vocês e na quarta-feira, às 1h30, estaremos juntos. Até mais.